Fala, galera! Boa noite a todos vocês aí. Estamos começando mais um pós-jogo aí de São Paulo Futebol Clube, que é essa desgraça que a gente ama, né? Acabou de terminar no Morumbi, 1-0 contra a LDU no tempo normal e perdemos nos pênaltis, tá? Com o novo Daniel Alves aí perdendo pênalti, né? Uma pena. Isso aí eu tô brincando. O cara entrou bem no jogo. Mas é complicado. Bom, se até o Baggio perdeu pênalti, né? Enfim. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí, São Paulo e LDU. Pedindo para você aí, desde já, inscreva-se no canal e faça com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Eu queria começar o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre a Conmebol. Vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem, né, Conmebol? De verdade mesmo, né? Colocar um juiz venezuelano de um país que não tem tradição nenhuma no futebol para apitar um jogo desse tamanho. Me dá 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo, me dá 7 minutos no segundo tempo, sendo que ficou parado no mínimo 11 minutos assim, no total daria 10 minutos, no mínimo, no mínimo. Eu acho que no mínimo esse juiz não sabe contar. É no mínimo isso. E todo ano a Sul-Americana apronta uma para o nosso lado. É o ano passado lá no Chile, São Paulo e o time do Chile, lá, a Universidade, lá, que São Paulo teve 4 jogadores expulsos, pelo menos 3 foram injustamente, né? E aí, todo ano a Sul-Americana pronta. Todo ano. Vamos ver o que ela vai fazer na semifinal. Vamos ver o que ela vai fazer nas semifinais aí. Que a gente tem Corinthians, Fortaleza, né? 2 clubes brasileiros aí, né? E aí, vamos ver o que eles vão pensar em fazer, né? Só para vocês, cara, é foda colocar um juiz desse num jogo desse tamanho é complicado, é muito complicado, né? Vamos falar um pouco do jogo para vocês aí. O primeiro tempo foi muito ruim, eu achei um primeiro tempo de São Paulo ruim. Melhorou um pouquinho dos 20 minutos para frente aí. O Caleri muito mal hoje, né? O Caleri muito mal aí, né? Na última terça-feira teve uma notícia aí é, de que o Caleri, como que eu posso dizer a vocês? O Caleri, ele sofre uma depressão por conta de um término de uma relação, blá, 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 e tal, né? Então, o negócio é o seguinte, o cara não tá bem, dá um tempo pro cara, o Alexandre Pato tá lá, coloca o Pato pra jogar, entendeu? Dá uma recuperada no Caleri, colocasse no segundo tempo, ou tirasse o Caleri no segundo tempo, colocasse o Pato. Eu acho o Dorival um bom técnico, mas eu acho que ele tem errado nos últimos jogos de São Paulo, e como eu tenho defendido aqui, que foi totalmente errada a situação de pegar o brasileiro e jogar fora. Que agora, tá vendo? A Sul-Americana já foi embora. O Campeonato Brasileiro pode ir embora. A Copa do Brasil, Deus o livre, pode ir embora também. Vai sobrar o brasileiro, e aí o time vai ficar igual louco, doente, querendo uma vaga entre os 6 do campeonato, igual ano passado, na reta final do campeonato, né? Então é assim, são coisas que precisam pensar um pouco, né? Em relação ao time da LDU, futebol tem dessas coisas. A LDU não merecia nem ir para os pênaltis. A LDU, pelo segundo tempo de São Paulo, já falando um pouquinho do segundo tempo, primeiro tempo a LDU se fechou bem, teve 11 jogadores ali, né? Conseguiu cadenciar bem o jogo. O jogo de São Paulo foi muito abaixo, o Pablo Maia foi muito abaixo. Daqui a pouco eu vou dar análise de notas aí do time de São Paulo para vocês. E aí, no segundo tempo, a LDU teve um cara expulso e o São Paulo cresceu. O São Paulo cresceu, o Dorival fez algumas alterações. Eu achei algumas alterações erradas, né? Mas mesmo assim conseguiu encurralar um pouco a LDU, e a LDU, na minha concepção, não merecia nem levar o jogo para os pênaltis. Mas futebol tem dessas coisas. Futebol muito ruim da LDU, todo trancado, se trancaram todo, né? No último lance do jogo aí, o Caleri perdeu acho que umas 2 ou 3 oportunidades aí também. Saiu um golzinho do Arboleda lá, que aliás, se não tivesse saído aquele gol do Lucas lá em Quito, a coisa seria muito complicada pra gente, né? Me dói vir falar isso aqui
em uma eliminação. É horrível falar isso em uma eliminação. Mas, né, o que eu tenho como análise para vocês aí é que vale experiência até para o próprio Dorival, para a diretoria de São Paulo, que traçou um plano aí de abandonar o brasileiro e jogar a Sula e a Copa do Brasil. Né? E aí, a gente sabe que futebol tem dessas coisas. A LDU, repito, não tinha time para ganhar de São Paulo no Morumbi hoje e não merecia nem levar para os pênaltis. O segundo tempo de São Paulo foi bom. Mesmo aí depois, o Dorival fez umas atrapalhadas que o São Paulo começou a ir para cima, já no Bumba Meu Boi também. Tirou um lateral esquerdo, colocou o Michel Araújo. Cara, só porque o Michel Araújo jogou um pouquinho de lateral com o Ceni, não significa que ele ia dar constância do lado esquerdo. Deixou o Alisson como primeiro volante, tirou o Pablo Maia, aí colocou o Rames, aí puxou o Nestor para ser um 8. Aí inverteu o Luciano e o Lucas estava jogando na frente, Luciano flutuando, virando terceiro atacante. Dorival colocou o Luciano fixo com o Caleri e jogou o Lucas para trás. Vocês viram que o Lucas correu o jogo inteiro, deu sangue. Era um meia construtor, teria construir jogadas, mas o Dorival vai pedir para ele voltar muito para marcar também. Então, na minha concepção, foi errada a escalação do técnico Dorival Júnior. Né? E quem está de parabéns hoje é a torcida de São Paulo. A torcida de São Paulo, eu considero que está de parabéns mais uma vez. Apoiou o time no final da partida, os jogadores agradeceram, né? E agora é pensar um pouco aí na Copa do Brasil. Né? O São Paulo tem domingo antes um jogo importantíssimo aí. O São Paulo tem um jogo importantíssimo, né? O São Paulo teve um jogo importantíssimo. Tem um jogo importantíssimo domingo contra o Curitiba, né? Precisa ganhar, porque está a 7 da zona do rebaixamento. E aí começa aquela pressão. Aí começa aquela pressão. Pressão, porque não ganha e vai jogar a Copa do Brasil. Como? Me falem. Então, por isso que não deveria ter abandonado a Copa do Brasil. É mais um desabafo meu hoje como torcedor mesmo, tá? Mas não deveria ter jogado o brasileiro fora. Não deveria ter feito isso. De jeito nenhum, de forma alguma, tá? O time, a diretoria de São Paulo, com planejamento junto com a comissão técnica, foi muito mal. Foi muito mal mesmo. É só uma mera opinião para vocês, tá? Eu queria falar de novo sobre o juiz da partida, tá? Tudo perdido. Expulsou um jogador da LDU que também, se não expulsasse, pelo amor de Deus, né? Alguns pontos ele se mostrou ser um pouco enérgico, mas ao mesmo tempo ele era confuso, ele apitava errado. Teve um lance lá que o Ayrton Rato estava na linha de fundo e a bola bateu no zagueiro e saiu, ele deu tiro de meta, sabe? Essas coisas assim. São coisas que a Conmebol promove para vocês. Nós somos trouxas, né? Eu acho que o São Paulo deveria, né? O São Paulo deveria entrar com uma representação, né? Falando sobre os jogadores de São Paulo e a atuação hoje aí para vocês. Nossa, eu tô até anestesiado, né? O goleiro Rafael, eu dei nota 6 para ele. Ele é constante durante os jogos. Mas ele não pega um pênalti. Ele pula. O goleiro Rafael pula antes do cara chutar a bola, todos os pênaltis. Não é um goleiro decisivo, literalmente não é. O Rafinha, eu dei nota 6 para ele, teve muito trabalho no duelo direito com o Alvarado. Né? O Arboleda, o melhor do time hoje, 7,5, fez um gol, defendeu muito. Beraldo chamou a responsa, bateu o pênalti, 6,5 para ele, compensou o tempo fora do time com a qualidade de sempre. O Wellington, péssimo, nota 2 para ele, e não sei por que não vendeu ele. Rames Rodrigues, nota 4, tá me parecendo ser um Ganso ou um Daniel Alves 2, né? Enfim. Pablo Maia, péssimo, nota 3. O Ayrton Rato, péssimo, nota 4. Alisson, 4 também. Não sei o que o Dorival vê no Alisson, eu não sei. Luciano, péssimo, nota 3, só reclama. Lucas, um dos melhores do time também, 7,5, correu demais. Dorival matou ele hoje.
Rodrigo Nestor, nota 3. Michel Araújo, nota 1. Caleri, um dos piores jogos do Caleri que eu vi com a camisa de São Paulo, nota 2. E a nota para o técnico Dorival Júnior, nota 1. Foi mal de novo. Foi mal de novo e eu não quero acreditar que ele seja um técnico limitado. Ele foi muito mal de novo. E aí vamos ver domingo qual vai ser a desculpa. O time ficou uma semana sem jogar. Para jogar hoje, estava podre fisicamente no segundo tempo e não conseguiu fazer 2 gols na LDU. A LDU não é o Flamengo. A LDU é a LDU, não é o Flamengo. Eu quero ver na Copa do Brasil, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje aí. Desculpem o meu desabafo aí, beleza? Esse time safado. Fico doido com isso, cara, entendeu? Mas é isso, pessoal. Domingo tem São Paulo e Curitiba. A gente vai trazer informações para vocês aí, tá? Foi difícil gravar esse pré-jogo hoje. Queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Eu sou o Marcelo e as redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Desculpem o desabafo, tá? Em linhas gerais, foi isso o jogo. Primeiro tempo, a LDU controlou bem o jogo. Segundo tempo, teve um cara expulso. São Paulo foi para cima e a LDU, para mim, não merecia levar para os pênaltis. Em alguns momentos, deu para pensar que o São Paulo poderia fazer o segundo. Mas futebol tem dessas coisas, né? E vamos torcer por dias melhores. Domingão tem jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro contra o Coxa, beleza? É isso aí, galera. Fiquem com Deus aí. Uma ótima noite para vocês de cabeça inchada, mas uma ótima noite para todos vocês, nação São Paulina de todo o Brasil e, por que não, de todo mundo, né? Fui. Abraço. Até a vinheta eu não tô achando aqui mais, hein? Cadê? Aqui.